em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Gente, o tema da palavra hoje é estruturado em... Vamos de novo, estruturado em Deus. Então nós vamos falar hoje sobre estrutura. Estrutura, tá bom? Como é que está a sua estrutura? Né? Como é que está a minha estrutura? Mas para falar sobre estrutura, primeiro eu vou te dar uma definição da palavra estrutura. O que significa estrutura? Primeiro, que tudo que existe, esse prédio, alimentos, eu, você, todas as coisas que existem, tem estrutura, tem uma estrutura, é formado por uma estrutura, amém? Mas hoje nós vamos falar sobre a nossa estrutura espiritual. Como anda a nossa estrutura espiritual? Como anda a nossa vida com Deus? Como anda a nossa atitude diante de Deus? Amém? Para começar, lá em Salmos 103:14, diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Deus, Ele conhece a minha e a sua estrutura, não é? E Ele sabe quem nós somos, não é? A gente fala, a palavra de Deus, que Ele lembra que nós somos pó, porque Ele nos formou a partir do pó, desta matéria, amém? Então, estrutura nada mais é do que a sustentação. Perdão, gente. É o que dá sustentação a alguém ou a alguma coisa. Então, diz assim, estrutura é o que me sustenta. Amém? Então, estrutura é o que dá sustentação a mim e a você. E nós estamos falando de estrutura espiritual. E por que é tão importante falarmos desse assunto? Por que é tão importante estar estruturado em Deus? Porque às vezes nós estamos estruturados em muita coisa. Às vezes nós estamos estruturados no nosso entendimento, naquilo que nós sabemos, naquilo que nós somos bons em fazer. O pastor de manhã estava aqui ministrando e ele falou que todo mundo é bom em alguma coisa. E ninguém é melhor do que ninguém por isso, porque aquilo que o pastor faz muito bem, na maioria das vezes eu não vou saber fazer. Entendeu? Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Em nome de Jesus. Somos pessoas, servos de Deus, feitos por Deus para louvor da sua glória. Amém? Deus me chamou e te chamou para um tempo definido nesta terra, para um propósito definido nesta terra. E se você não cumprir o seu propósito, Deus não vai deixar de trabalhar. A obra de Deus não vai deixar de acontecer. Mas você vai ficar estagnado, paralisado e não vai cumprir aquilo que Deus te chamou para cumprir. Então nós precisamos ter estrutura para entender isso. Estrutura para viver o novo de Deus nessa terra. O pastor ministrou aqui sobre coisas novas, viver coisas novas, não é? E nós aprendemos tanto sobre viver coisas novas. E às vezes você pode falar assim, mas pastor, eu não estou, isso não é uma realidade na minha vida. Eu não estou vivendo coisas novas. Talvez é porque você tem feito as escolhas erradas. Talvez a tua estrutura não vai bem. Sabe? Se eu te perguntar hoje, e se Deus abalar a sua estrutura hoje? E se Deus mexer com aquilo que você ama? E se Deus permitir que algo difícil aconteça na sua vida? Qual vai ser o seu comportamento? Você vai continuar amando a Deus? Você vai continuar servindo a Deus? Você vai continuar vindo à igreja? Sabe, irmãos, às vezes por tantos motivos, nós desistimos e nós desanimamos. E a palavra de Deus diz que isso aconteceria. E nós estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual. Um tempo muito difícil. Em que nós perdemos, na maioria das vezes, o temor a Deus. Em que muitas vezes nós estamos aqui em cima, estamos na plataforma. Mas a última coisa que nós fazemos é adorar a Deus. Sabe? É por isso que essa palavra era difícil para mim. Porque quando Deus começou a falar isso, eu falei assim, Deus, manda o pastor Gessiel. Não é? Ele que é o pastor, presidente. Né?
aí, né? Se eu falasse pastor antes, o pastor ia falar, você que lute, né, pastor? Né? Amém. Então, queridos, esses tempos são os tempos que a Bíblia chama de tempo mau. E se eu e você não estivermos estruturados em Deus, nós não vamos resistir o dia mau. Nós não vamos permanecer no dia mau. Por quê? Porque eu estou estruturado em tudo, menos no Senhor. Agora, pastora, mas como pode acontecer isso? Como saber se eu estou ou não estruturado em Deus? Queridos, para estar estruturados em Deus, existem passos a seguir. Existe um caminho a andar. Não é assim, ai gente, amanheci o dia, trisquei o dedo, fiz uma oração fervorosa, cheia do poder, e estruturado estou. Ou se fosse assim, era bom, né? Era bom demais. Mas você sabe onde nós somos mais enfincados em Deus, firmados em Deus? São nos momentos de dor, de luta, aonde somos provados. Vai pensando que é fácil. A vida com Deus é uma vida boa demais. Mas não é fácil, não. Por quê? Porque é preciso saber para que você está aqui. Por que você está na igreja hoje? Você já se perguntou para isso? Para que você se arrumou hoje quando você saiu de casa? Quando você olhou no espelho, você queria o quê? Deus, olha, pai, eu quero estar muito linda, maravilhosa. Está errado, não. Mas para quê? É para todo mundo ver ou para Deus ver? Porque quando a gente vem para a igreja, interessa é que Deus veja quem nós somos. A palavra de Deus diz que Ele conhece o interior. E quando eu olho no espelho, eu falo bem assim, ai Deus, todo mundo conhece isso aqui que eu estou vendo aqui. Mas só o que o Senhor conhece, o que está lá dentro. Só o Senhor conhece o porquê que eu estou me preparando. Só o Senhor conhece porquê que eu estou vestindo essa roupa. Só o Senhor conhece a minha intenção. Porque o Senhor é Deus. E o Senhor sabe da minha estrutura. E o Senhor sabe que eu sou pó. Querido, você pensa o quê? Que de mim mesmo eu tenho alguma coisa para oferecer para você? Não tenho nada. Nada a oferecer. Mas existe aquele que há em mim. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de vida. Ele é capaz de fazer com que esta palavra entre no mais profundo do seu coração e mude a sua vida, a sua história e abale as suas estruturas. Em nome de Jesus. Mas pastora, como eu posso viver uma vida estruturada em Deus? Existem alguns passos a seguir. Se eu fosse falar tudo, a gente não ia sair daqui hoje, mas eu vou falar alguns. Primeiro, nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Aí em João, capítulo 3, a partir do verso 1, vai dizer assim: ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este homem foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você e eu não nascermos de novo, não pense que você vai chegar no reino. Perguntou-lhe Nicodemos: pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu haver te dito, necessário é nascer de novo. Diga. E embora eu seja muito falha, pequenininha, eu estou disposta a ir até o fim com Ele. Então Deus falou, Jesus fala para Nicodemos: você precisa nascer de novo para você entender as coisas que eu tenho para fazer na sua vida. Porque se você não nascer de novo, você vai ficar de igreja em igreja, visitando mestre em mestre, indo na casa de um e do outro, querendo saber por que estão acontecendo algumas coisas que você não está.
Nós não podemos entrar e sair da igreja e continuar do jeito que nós estamos, não, irmãos. Quantas horas de manhã nós vimos o Tadel vazio? Meu Deus! Muitas coisas podem ter acontecido, a gente não julga, não. Mas, queridos, no dia que você não me vê aqui, eu tenho um motivo para não estar aqui. Eu não acredito que a gente não possa ficar em casa só por ficar, gente. Sabe? E Jesus está falando comigo e com você nessa noite. É necessário nascer de novo. É preciso nascer de novo. Para me entender, para entender a importância do meu reino, você precisa nascer de novo. Amém. A igreja em si não traz novo nascimento. A igreja é o lugar onde todos falamos a mesma língua. Mas todos decidimos o caminho também que temos que seguir. Porque a minha e a sua salvação é individual. A minha salvação não depende da pastora Mari por ser minha discipuladora. Entendeu? Coitada dela. Ia ter que orar muito, né, pastora? Gente, necessário vos é nascer de novo. Sabe? Comece a pedir revelação do novo nascimento para Deus. Quem nasceu de novo não troca Deus por nada. Quem nasceu de novo não troca um culto por uma festa. Mesmo porque você já está na festa, né? Lembra do Tadel que eu ministrei? Você está na festa, a melhor festa que você podia estar. Quem nasceu de novo, escolhe o melhor lugar. Amém? E o melhor lugar é onde Deus está. E Deus está neste lugar, amém? Necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Amém? Então o primeiro passo é nascer de novo. O segundo é ter uma atitude inegociável. Diga, inegociável. De fidelidade a Deus, vencendo todo obstáculo que vier à sua frente. Atitude inegociável de fidelidade. Diga fidelidade. A Deus, vencendo todo o obstáculo que vier contra ti. Olha, começou a apertar, né, gente? Vamos ler lá o livro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Então eu já nasci de novo, já me arrependi dos meus pecados, já estou vivendo uma vida com Deus. Agora eu preciso entender sobre fidelidade. Em nome de Jesus, vitória, socorro. Estou abrindo aqui, tá, gente? Glória a Deus, pedi socorro, ela me socorreu. Bora lá. Daniel, porém, propôs em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o seu vinho, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aquele que nasceu de novo, que tem uma vida de fidelidade com Deus, ele não se contamina. Ele escolhe não se contaminar. Daniel, ele não abriu mão da pureza. Não se contaminou. Qual tem sido a nossa decisão no meio da sociedade que nós estamos vivendo? Gente, porque a sociedade é uma sociedade corrompida. Se a gente for tentar se igualar, viver como está lá, você não é crente não, como diz o André Valadão. Não é crente não. Não tem como não, gente. A nossa santidade, a nossa pureza, a nossa fidelidade a Deus precisa ser inegociável. Daniel não negociou. Daniel era príncipe, gente. Foi levado cativo de Jerusalém, Deus, para o pior lugar que ele podia ir. E quando chegou lá, ele era obrigado a se alimentar daquilo que o rei oferecia. Porque se ele não comesse aquilo, ele podia morrer. Mas Daniel era um homem de Deus. A palavra de Deus diz, no mesmo livro de Daniel, que ele tinha um espírito excelente. Sabe quando a pessoa chegar diante de Deus e vai assim, esse cara tem um espírito excelente, esta mulher tem um espírito excelente, é porque não há o que apontar o dedo para ela e achar que vai desaboná-la diante do Senhor.
Então Daniel, ele decidiu, quando ele ficou sabendo, gente, imagina aquele homem, príncipe, vivia na realeza, foi levado como escravo. Ele podia estar todo revoltadinho lá, falou assim, bora beber. Bora beber, gente, que aqui eu não sou crente, não. Cuidado, hein, onde você vai. A gente tem que ser crente onde a gente vai, tá? Mas aqui ninguém bebe, amém? Em nome de Jesus. Água, refrigerante, suco, todo mundo bebe. Amém? Glória a Deus. Mas são escolhas que nós fazemos. Daniel escolheu não se contaminar com o vinho, com a gordura, com a comida que o rei oferecia. Qual tem sido a minha e a sua atitude? Quantas coisas tem nos oferecido por aí? Você está disposto a dizer não? Porque eu falo assim, gente, a maior prova de que uma pessoa tem ferida na alma dela é quando ela não sabe dizer não. Existem pessoas que ela não sabe dizer não para as pessoas. Sabe? Eu padeci disso por uns anos na minha vida, por imaturidade. No dia que eu descobri que o não curava, rapaz, eu aprendi a dizer não. Glória a Deus. E Daniel, ele falou não para o pecado, não para a contaminação, não para a sujeira. E como ele era um homem de Deus, próximo de Deus, tinha uma intimidade negociável com o Senhor, Deus já estava preparando tudo. Já fez ele cair nas graças do eunuco, responsável pela alimentação dele. E ele foi lá falar bem, ele pediu, olha só também, ele foi submisso, ele pediu àquele homem assim, olha, prova a gente 10 dias, porque era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Prova a gente durante 10 dias, apenas com legumes, coisas leves, coisas que nós estamos acostumados a comer na nossa terrinha. E depois desses 10 dias, não é? Se não te parecer bem, aí tudo bem, você nos obriga, estou falando com as minhas palavras, tá, gente? Você nos obriga a comer esse trem aí. Mas, se der certo, nós escolhemos comer só isso aqui, ó. Nós só queremos comer aquilo que nos alimenta bem. Bem. Amém? De que nós temos nos alimentado? É na TV, é na internet. O que você tem recebido e engolido garganta dentro? O que você tem visto? Os seus olhos têm enxergado o quê? Você tem sabido dizer não a todos os banquetes que são oferecidos para você? Porque eu não sei você, mas a mim são oferecidos banquetes diários. Mas eu preciso dizer não. E eu falo não com uma alegria tão grande. E com uma certeza de fé. Porque a minha estrutura é em Deus, está em Deus. Eu não sou estruturado se eu não nascer de novo. Eu também não tenho estrutura se eu não dizer não à contaminação. Toda contaminação é pecado, gente. É sujeira, nos afasta de Deus. Nós precisamos nos manter limpos, puros, santificados. A palavra de Deus diz: sede santo porque eu sou santo. E foi isso que Daniel escolheu. Qual é a minha e a sua escolha nesta noite? É preciso ter estrutura para dizer não ao pecado. É preciso ser estruturado em Deus. Então, receba isso no seu coração. Não importa onde você esteja, em casa, na faculdade, na igreja, na rua, você tem que falar a mesma língua. Você tem que vestir a camisa do Espírito Santo e sair botando fogo para todo lado que você for. Em nome de Jesus. É uns crentes medrosos, é uns crentes que não sabem dizer não, é uns crentes covardes. Desculpa a palavra, mas nós temos vivido isso hoje. Ai, não sei, pastora, como é que eu me dou? Minha filha, não se dá. Não entra onde você não sabe sair, de onde você não vai saber sair. Não se misture com quem você não sabe. Como é que é a palavra que eu perdi agora? Influenciar. Porque senão você vai ser influenciado. É assim, gente. Esta foi a decisão de Daniel. No lugar corrompido, miserável, podre, ele se sobressaiu como homem de Deus, fiel, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Terceiro passo, ter um relacionamento com Deus através da palavra
e da oração. Relacionamento com Deus. Diga, relacionamento com Deus. Através, primeiro, da palavra. Gente, o salmista diz: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Como que eu guardo a palavra no meu coração? Eu abro a Bíblia, um celular agora, né? A maioria das vezes. E faz assim. Não. Você precisa conhecer a palavra. Porque quem não conhece a palavra, não conhece o Deus da palavra. Quem não tem tempo para a Bíblia, não tem tempo para Deus, não conhece a Deus. Como que você vai conhecer? Gente, a única forma de conhecer Deus é através da Bíblia, tá? Contar esse segredo para você, acorda. Tá? Se você não tem tempo para a Bíblia, você nem crente é. Desculpa. Tá? É preciso ter tempo para Deus. É preciso buscar a Deus. Nós estamos vivendo em um tempo que, se você não conhecer a Deus, o diabo vai te enganar. Ele vai te falar qualquer coisa e você vai acreditar. Sabe? Cuidado. Porque altares são levantados dia e noite por aí, enganando o povo de Deus. A palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque não busca a palavra, porque tem preguiça de ler. Eu falei que a palavra era difícil, gente. É preguiçoso. Provérbios diz: vai ter com a formiga o preguiçoso. Por quê? Porque a formiga é um bichinho tão pequenininho, tão indefeso, qualquer coisa pode matar. Mas toda vez que você vê uma formiga, você já viu uma formiga parada? Alguém já viu formiga? Eu nunca vi uma formiga parada. Se você vê uma formiga parada, ela está morta. Tá? Mas às vezes a gente vê uma formiga. Gente, a gente não enxerga a formiga, mas a gente enxerga o que ela está carregando. Sabe? Será que as pessoas enxergam o que você está carregando? Será que as pessoas estão enxergando o que você está carregando? Ou será que você não está carregando nada? Porque quando nós carregamos o peso da glória de Deus, as pessoas enxergam. As pessoas buscam, as pessoas seguem, as pessoas amam. Deixa as pessoas verem o que você está carregando. Mas carregue alguma coisa. Carregue a glória de Deus aonde você for. Carregue a presença de Deus aonde você for. Não se dobre aos altares de Satanás. Em nome de Jesus. Tenha um relacionamento com Deus pela palavra. E no mesmo contexto de relacionamento, tenha um relacionamento com Deus através da oração. Gente, orar é falar com Deus. Por isso que, se você não conhece o Deus da Bíblia, através de buscar isso, você não consegue orar também. Porque você vai orar para quê? Ah, quem eu não conheço? Ô Senhor, que eu nunca li na Bíblia. Ou que eu leio de vez em quando, faz isso por mim. Isso não é relacionamento. Isso é interesse. Porque às vezes nós estamos buscando a Deus só pelo que Ele tem nas mãos para nos oferecer. Jesus, em certa fase, Ele identificou o povo que buscava Ele apenas por causa da multiplicação dos pães e dos peixes. Que nós não sejamos essa geração que busca Deus por causa do que Ele tem nas suas mãos. Mas nós devemos buscar a Deus por quem Ele é. Ele é santo, Ele é digno, Ele é fiel, Ele é Deus. E Ele já pagou um preço muito alto por você e por mim. E aí eu não tenho tempo de me dobrar diante deste Deus em oração. Eu não tenho tempo. Ai, mas pastora, o pastor fala que fica orar de joelho, né? Pastor também, ele acha que Deus só vai receber de joelho. Ele já cansou de falar aqui que não, gente. Até deitado na sua cama, Deus recebe se você não está dormindo, né? Porque ninguém ora dormindo, né? Mas, quando você ajoelha, para mim é um sentimento assim de rendição, de humilhação diante de Deus. E eu me sinto mais perto. Agora,
Você não quer orar ajoelhado, não? Não ore, querido, mas ore. Ore. Continuando no livro de Daniel, ajuda aí, Vitória. Ela vai me matar, gente, que ela detesta que chama o nome dela. Daí eu faço isso de propósito, tá? E ela sabe disso. Né, Vitória? Bora lá, Vitorinha, é nóis. Daniel 6. Já está aqui, viu? Ô, glória. Daniel 6,10 diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Diga, o que costumava fazer. Então Daniel fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Gente, por causa de inveja, depois você vai ler o livro de Daniel todo, que eu não sou obrigada não, tá? Nem tenho tempo de ler para você. Mas por causa de inveja, eles fizeram o rei assinar um decreto, de que se pegasse alguém orando, eles fizeram isso para matar Daniel. Se ele pegasse alguém prostrado diante de outro Deus que não fosse o rei, o que ia acontecer com ele? Ele morreria. O rei assinou esse decreto, mas o rei amava Daniel, ele não pensou na maldade do coração daqueles homens, sabe? E aí, quando Daniel estava lá orando, chegou um fofoqueiro, que não é crente não, né, gente? Porque crente não conta fofoca, né? Chegou um fofoqueiro lá, ficou vigiando Daniel, estava orando, aí correu lá e foi contar para Deus: pegamos! Um homem que não está se prostrando diante do Senhor, não está lá orando o Deus dele, ó. O rei, quem é esse filisteu? É o Daniel. Esse aí que você gosta dele pra caramba. Aí ele pegou e falou assim, o rei pegou e falou: Daniel. Com certeza naquela hora o rei já caiu a ficha e falou bem assim: fiz besteira. Mas sabe o que aqueles caras mexeram? Eles mexeram com o orgulho do rei. Às vezes é tão fácil mexer com o nosso orgulho, né, gente? Você quer ver uma coisinha que a gente tem defeito? A gente tem um defeito de fabricação, que a gente é muito orgulhoso. Qualquer coisinha, ai, pastor Rodrigo, top, cara, prega demais e tudo, e tá aí o pastor vai se enchendo. Se ele não tivesse estrutura, né, pastor? Porque quando a gente não tem estrutura, a gente se enche com qualquer coisa, sabe? A pessoa fala assim: nossa, pastor Rodrigo pega pra caramba. Amém, ele sabe quem ele é em Deus. Amém? Agora, se ele não soubesse quem é, não tivesse estruturadinho, firmadinho em Deus, sustentado no Senhor, ele ia falar assim: rapaz, igual Lúcifer, síndrome de Lúcifer, eu vou subir no púlpito, vou tomar o lugar do pastor Gessiel e serei maior do que o pastor Gessiel. Isso é síndrome de Lúcifer, foi isso que foi o capeta fez, querendo ser maior do que Deus. Sabe, porque não tem estrutura. E esses caras foram lá. Você já viu uma pessoa ser acusado e condenado à morte porque estava orando? E às vezes a gente não quer orar. Ah, pastora, mas se você soubesse tudo que eu faço, eu não tenho tempo não. Eu falei assim: olha, filho, um dia Deus não vai ter tempo para você também não. Tá? Porque Jesus está voltando. E se a noiva não estiver preparada, adornada, limpa, santificada, não sobe. Não vai. Tá? A palavra diz que tinham 10 virgens esperando o noivo. 10, diga 10. O noivo demorou a chegar, tardou, e todas as 10 dormiram. Fala, todas dormiram. E aí, de repente, ouve-se um barulho, a trombeta tocou, o noivo chegou, corre e vai ao encontro do noivo. 10 virgens estavam dormindo, as 10 acordaram, tá vendo? Elas estavam tudo certinho. Mas apenas 5 tinham azeite nas suas botijas. As outras 5 são chamadas as loucas. Queridos, no dia que Jesus voltar, eu quero ser chamada as 5 prudentes, não as 5 loucas. Aquela que não se preparou, aquela que foi encontrar com Jesus de qualquer jeito, aquela que dormiu e, quando acordou, estava muito acostumada a depender só do azeite do outro.
Às vezes a gente está acostumado a chegar aqui domingo, e aí Deus derrama o azeite. E aí a gente guarda aquela reservinha ali e vai queimando aquilo ali para a semana toda, mas não faz mais nada. Querido, esse azeite não te sustenta. Esse azeite não te dá estrutura. Esse azeite não é relacionamento. Relacionamento com Deus é oração. Oração. Você precisa buscar, você precisa orar. Compreender o coração de Deus. Deus sabe tudo que você vai pedir, mas Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir falar, clamar, gritar, se prostrar diante dEle. Sabe por quê? Porque Deus te vê e me vê como aquilo que nós somos, um filho totalmente dependente do seu pai. Totalmente dependente. Quem não ora não depende. Porque se eu não oro é porque eu não confio, eu não conheço, eu não dependo. Mas se eu oro, se eu ajoelho no meu quarto, ou onde eu estiver para orar, é porque eu creio que Ele é fiel para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu estou pedindo. Infinitamente mais. Sabe? E Daniel, por ser esse homem de oração, de um relacionamento precioso com Deus, ele foi condenado à cova dos leões. E foi lançado nessa cova. E aí, gente, o que aconteceu com Daniel? Morreu Daniel. Se você não lesse a Bíblia, que todo mundo lê em nome de Jesus, vamos profetizar, né? Se você não conhecia, fala assim, morreu, né? Uma cova cheia de leão, um pedacinho de carne caiu lá, o que acontece? Estraçalha. Gente, não tem outro lugar que fala que leão jejua. Só quando Daniel estava na cova. Os leões tudo entraram em jejum. Sabe por quê? Porque o Deus do secreto de Daniel, aquele pelo qual ele foi acusado, entrou na cova com ele. Ele entrou na cova, Deus entra na cova com você. Ele está com você no seu problema, na sua dificuldade. Não importa o que você esteja passando, mas se Ele te conhece através do relacionamento perfeito com a oração. Não tem como, se não for assim. Eu quero que Deus guerreie minhas guerras. Como? Que Deus vai guerrear as nossas guerras. Sem relacionamento, sem dependência, não vai dar não. Relacionamento com Deus é prioridade. É prioridade. Tem uma música que fala bem assim: filho, enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Gente, eu amo esse louvor. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, pode contar comigo, para o que for. Prioridade. Priorize o reino, priorize a oração, priorize Jesus. O filho prioriza, sabe? Você quer tudo do seu pai? Dê tudo seu para ele também, tá? Porque se o filho é dependente, é pequeno, é inocente, ele está ali, perto do perigo, e o pai está lá de braço aberto. Quem é o pai que vai deixar o filho se jogar? Eu não tenho coragem de pular, né, gente? O filho se jogar daqui e vai deixar ele cair e se machucar todo? Nenhum. Imagine o nosso Pai Celestial. Quando a gente se lança nos braços dEle, Ele não deixa a gente se machucar, sair quebrado, não. Ele nos segura nos seus braços. Ele nos sustenta. Porque Ele mesmo nos deu estrutura. Estrutura. Amém? Aleluia. E para finalizar, nossa, eu não estou atrasada, glória a Deus. Para finalizar, o quarto passo é: sirva a Deus sem buscar reconhecimento, fama. Faça isso por amor e gratidão por aquele que se entregou por você. Eu preciso servir a Deus sem esperar reconhecimento. Lembra o negócio do orgulho? A gente serve a Deus às vezes e a gente quer que o povo vê. Sabe, é para inglês ver, como diz o ditado? Não, gente. Nós temos que servir a Deus por gratidão por aquilo que Ele já fez. Ele não vai fazer, Ele já fez. Jesus já fez tudo o que Ele tinha que fazer por nós.
Então, tudo que nós façamos para a honra e glória do nome dEle. Porque nós amamos a Ele, não para mostrar para as outras pessoas. Ai, vou subir aqui em cima, pregar e tudo e tal. Querido, porque a minha foto vai sair no Facebook, no Instagram, Gente, a palavra de Deus diz, dá honra a quem tem honra. Não estamos falando aqui que é errado ninguém tirar foto, não, tá? Gravar vídeo, eu queria dar para isso, mas não tem o mínimo... Né? Não sei fazer isso não, eu acho que ainda vou escrever um livro, mas tudo de rede social assim, é meio complicado, né? Então, nós temos que servir a Deus por quem Ele é, querido, sabe? Isso é negar a nós mesmos. Jesus, Ele mesmo, Ele dá um conselho para aquele que quer segui-lo. Vamos lá, Vitória, coloca aí, Lucas 9, do 23 ao 26. Olha o conselho que Jesus dá àquele que quer segui-lo verdadeiramente como um discípulo. Olha só, Jesus dizia a todos, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor à minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e todos os anjos. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, se eu quero ser discípula de Jesus, eu preciso negar a mim mesmo. Tem uma parte da Bíblia que Jesus fala assim, olha, você tem que abandonar seu pai, a sua mãe, tudo por amor a mim. E até você mesmo. Deixa eu falar, às vezes é fácil você deixar o seu pai, deixar a sua mãe, é fácil. Às vezes é fácil deixar até seu filho, mas quando fala de você negar você mesmo, aí dói. Porque eu gosto muito de mim mesmo. Mas aqui, olha assim, a palavra de Deus diz assim, que nós devemos negar a nós mesmos por amor da causa dele. É a causa de Jesus que importa. Não tem nada a ver comigo e com você. É Jesus que tem que brilhar. É Jesus que tem que ser glorificado e exaltado. Não sou eu, não é o homem. Nós não somos nada, nós somos pó. E Deus conhece a nossa estrutura. Por isso eu quero te perguntar nesta noite, você está estruturado em Deus? Você está estruturado em Deus? Se Jesus voltar hoje, Ele vai achar fé em você, Ele vai achar fidelidade em você. Você sobe? Essas não são palavras de acusação. É algo que a gente tem que analisar. Porque nós estamos vivendo em um tempo que nós precisamos analisar a nossa fé e a nossa conversão. Nós precisamos entender realmente quem nós somos em Cristo, para permanecer fiel até o fim. Permanecer fiel até o fim é para quem tem estrutura, é para quem conhece o seu Pai, é para quem nasceu de novo. Amém?